XV foi chamado o período das trevas. O mundo estava em escuridão. O mundo estava nas trevas, no misticismo, no paganismo. A Bíblia fora tirada, as Escrituras foram tiradas, o culto foi substituído. Foi o período mais escuro de todos os tempos. Agora eu quero dizer para você, hoje, nós estamos vivendo períodos tão escuros que fazem aquele período do século XV ser meio-dia. Eles estão desenterrando as indulgências, estão vendendo milagres, vendendo fé. A Bíblia foi substituída por distorções, substituída por heresias, blasfêmias em nome de Deus. Nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil nunca foi tão corrupto. Nunca bebeu tanta iniquidade como ele bebe. Você está sentado aí e tem centenas, dezenas, milhares de igrejas em toda a nação brasileira, tendo culto exatamente essa hora. E a maioria deles estão adorando outro Deus. Não é o Deus das Escrituras, não é o Deus Yahvé, não é o seu Filho Jesus. Eles estão adorando o ventre, eles estão adorando Dagon, eles estão adorando Mamon, eles estão adorando Baal, mas eles não estão adorando Yahvé. 1 Reis diz, eles fizeram para si ídolos, estão adorando Deus que eles fizeram, um Deus que atende a demanda, um Deus que supre sua necessidade, um Deus que dá carro, que dá casa, um Deus que dá casamento, um Deus que cura, um Deus que dá felicidade, um Deus que faz entrarmos em êxtase, um Deus que não repreende, um Deus que não castiga, um Deus que não corrige, um Deus que não exorta, um Deus que é só amor. Esse não é o Deus das Escrituras. A minha Bíblia diz, no Salmo 7, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Justiça e juízo são a base do seu trono. Estamos vivendo dias assim. Dias onde o aborto, a fornicação, o adultério, o divórcio, tanto fora como na igreja, atinge os mesmos índices. Ministros cristãos estão se divorciando. Ministros cristãos estão casando pela segunda vez. A juventude solteira está fornicando. Pecado, gravidez, escândalos. Se você olhar as páginas dos jornais, consultar os veículos de comunicação, as redes sociais, os maiores escândalos que houveram na nação brasileira envolveram evangélicos e pastores. Jesus disse, é mister que vem os escândalos. É necessário que eles venham. Mas sai daqueles por quem vem os escândalos. Estamos vivendo um evangelho diluído, híbrido, sincrético, místico. Não é o evangelho da graça, não é o evangelho dos apóstolos, não era o evangelho de Lutero, não era o evangelho dos reformadores, não é o evangelho de Pedro. Agora, por que estamos vivendo isso? Escute e preste atenção. Jesus vaticinou isso. Jesus profetizou. Olhai para a figueira quando seus ramos tornam tenros. Quando vede todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Isso são sinais do fim. Jesus está voltando. Nunca uma geração esteve tão próxima da vinda de Jesus como a nossa. Seguramente essa geração contemplará o maior evento da humanidade, a volta de Jesus nessa terra. Ele não deu data precisa, hora certa, mas ele disse que alguns sinais evidenciariam o seu retorno, para que a igreja não fosse pega de surpresa. Mas por incrível que pareça, ainda com todos os sinais evidentes, explícitos, temos alguns cristãos dormindo, pecando, andando em carnalidade, cegos para a condição do mundo, e
e da igreja. Tivemos tantas evidências apocalípticas que você não tem ideia. Ele disse que haveria evidências na natureza. De 10 anos para cá, nunca houveram tantos terremotos, enchentes e furacões de tão grande escala como nos últimos 10 anos. Nos últimos 40 anos, nós tivemos mais terremotos do que em toda a história da humanidade. O tsunami varreu 300 mil pessoas. Terremoto enchente no Japão, no Chile, matando e devastando milhares e centenas de milhares. Sinais na economia. Você viu que os Estados Unidos da América mostrou a fragilidade naquela crise financeira da hipoteca, dos aluguéis. O mundo inteiro emperrou, sentiu o abalo de uma nação, mostrando a fragilidade financeira. Cumprimento profético que diz que na volta de Jesus haveria uma crise econômica mundial. Terceira evidência: a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. Onde Ló morava? Sodoma e Gomorra. O que predominava em Sodoma e Gomorra? A sodomia, o homossexualismo. Jesus disse que próximo da volta haveria uma explosão de homossexualismo. Capa da revista Veja, Daniela Mercury anuncia o seu casamento com outra mulher em Portugal, trazendo um escândalo e estimulando dezenas de milhares de outros a essa prática. Cumprimento profético: haveria uma explosão de homossexuais, lésbicas, a sociedade aprovando kit gay. Quarto, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. O povo ia estar preocupado com os deleites, financiamento do carro, shopping, computador, o cabelo, a casa, a comida, o jantar, a família. Haveria uma indiferença entre o povo. E saber de Apocalipse, de Jesus, de Evangelho, de vida eterna. Haveria uma indiferença, uma frieza. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Uma inafetividade coletiva. O homem hoje é frio. O homem hoje é indiferente. O homem hoje é vaidoso. O homem hoje é avarento. Isso está dentro da igreja. Pessoas estão comendo e bebendo, comprando e vendendo. Estão frias. O pai não ama mais o filho. O filho não ama mais o pai. A mãe não se importa com a filha. A esposa não ama o marido. Pessoas frias convivendo dentro de um lar. Não há oração dominical. Não há oração nas refeições. Não há beijo. Não há abraço. Não há calor. Não há carinho. Lares divididos. Completamente frios. Marca do fim. Você já viu hoje? Quantas pessoas se divorciam? Casam pela segunda vez? Se explodiu no mundo. Agora o curioso é que está acontecendo dentro da igreja, onde Jesus repudia o divórcio. Malaquias capítulo 2, eu, Senhor, repudio o divórcio. Jesus, citando Gênesis, diz: o que uniu Deus, o homem não separa. Pelos ministros, pastores, líderes, estão se divorciando, na maior cara de pau, e se casando de novo, como se isso fosse normal. Marca do fim. Quer ver outra? Não será assim a volta de Jesus. Paulo em Tessalonicenses: não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Essas duas coisas são as principais para Jesus voltar. Uma das grandes marcas que Jesus está voltando é a ascensão de um governo único, mundial, de uma moeda única e de um governante único, o anticristo. Satanás vai levantar um governo poderoso,
vai promover uma moeda única, o 666. E vai levantar um ditador, vai levantar um déspota, vai levantar o profeta do diabo para governar esse mundo. 2013, Roma, Vaticano, um dos cardeais de Ratzinger, Turkson, ele diz: só há um jeito de resolver a crise mundial. Vocês precisam criar um sistema monetário único. Precisam criar um governo mundial. E precisa ter uma personalidade para governar o mundo. O anticristo. Eu não estou dizendo de Bíblia, profecia, visão que o irmão teve. Notícia que saiu de Roma. Estão preparando o caminho. Seguramente esse homem pode já estar vivo. Pode ter seus 40 anos. Jesus está voltando. Acorda, igreja. Estão aí as profecias evidenciando. Olha a natureza. Olha a economia. Olha as famílias. Quinto, a apostasia. Paulo a Timóteo diz que há de ser que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A igreja tem se apostatado, tem ensinado heresias. Veja o que está acontecendo com o louvor. Veja o festival, o troféu Promessas. Veja o que está acontecendo com a teologia da prosperidade. Veja essa bruxaria que está sendo feita em nome de Jesus. Veja os escândalos. Veja a lavagem de dinheiro, o tráfico de arma. Veja os adultérios, os escândalos envolvendo o nome de Jesus. Apostasia. Você tem hoje um culto antropocêntrico, um louvor antropocêntrico. O homem é o centro, ao invés de ser teocêntrico, cristocêntrico. Veja as melodias, as letras dessas músicas de hoje. Para mim, em mim, meu, para mim. Louvor consiste em dizer quem Deus é e o que Deus faz. O louvor de hoje, ele atinge o ego do homem. Culto antropocêntrico. Campanha para satisfazer a vontade do homem. Eles não perguntam mais o que é certo. Perguntam, dá certo? Cultos, campanhas da casa, do carro, do marido, da cura, das 7 semanas, da corrente, dos 7 jejuns, para desamarrar, desatar, prosperar, abrir portas. Ao invés de ser um culto em louvor e adoração a Deus, vamos jejuar para a glória de Deus, vamos entrar em vigília para as almas serem salvas, vamos nos ajuntar para oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto é em honra de Deus, o culto é para a glória de Deus, o louvor é para a glória de Deus. Mas elas estão se apostatando. Liga a TV, programas evangélicos, 99% heresias e blasfêmias. Aquilo não é evangelho, aquilo é outro evangelho, aquilo é um anátema. Não se engane, Satanás se transfigura de anjo de luz para enganar. Não sejais como meninos inconstantes levados ao redor de vento de doutrina. Se você acha que isso é avivamento, tira o pé do chão. Se você acha que Thales Roberto é avivamento, se você acha que aquilo tem qualquer fragmento de Deus, você está completamente equivocado. Se você se converteu de 20 anos para cá, de 20 anos, se você nasceu ou se converteu de 20 anos para cá, tem uma grande probabilidade de você não conhecer absolutamente nada do Evangelho. Porque de 20 anos para cá, o que explodiu nessa nação foi os falsos profetas dos Estados Unidos catequizando Benny Hinn, Kenneth Hagin, Morse Cerullo, Mark Murdock, Miles Monroe, enfim, inserindo teologia da prosperidade, misticismo, crendice, autoajuda, secularismo e nada do Evangelho da graça.
uma doutrina que não enfatiza pecado. A obra mais importante do Espírito não é mencionada nesses ministérios. O Espírito, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é provocar êxtase em ninguém, não. Não me lembro de Paulo tendo êxtase. Não me lembro de Jesus tendo êxtase. Não me lembro da igreja neotestamentária tendo essas manifestações bizarras. Se o ministério diz ser cheio do Espírito Santo, mas não prega contra o pecado, ele não tem nada do Espírito Santo. Eu lembro de Paulo sendo apedrejado, Paulo passando fome, Paulo passando naufrágio e pregando o evangelho em toda a Ásia Menor, fundando 7 igrejas com seu sangue. Apostasia. Não se engane. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Se você tivesse uma noçãozinha o quão próximo Ele está, você mudaria radicalmente a sua vida a partir de hoje. Se você tivesse ideia o quão próximo está a segunda vinda de Jesus, você mudaria. Se você então percebeu agora por esses dados que a volta de Jesus está próxima, que os sinais são explícitos e evidentes, o que você tem feito com a sua vida? Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será?